Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no segundo podcast com a MeTime. Dessa vez a gente tem um convidado. Estou eu, Diego Cordovez, o Diego Wagner, CEO da MeTime, e o Cristiano. O Cristiano é especialista em inbound sales. Ele ajudou a resultados digitais a chegar aos 3.000 clientes. E eu vou pedir para o Cris se apresentar. Olá pessoal, Cristiano aqui. Hoje ajudo empresas a implementar processo de inbound sales. Estou criando também uma comunidade para se falar sobre inbound sales, para discutir esse tema hoje no inboundsales.com.br. Hoje está ainda como vendasinbound.com.br, mas logo a gente vai mudar. Então, para discutir esse tema que é bastante atual, está crescendo muito, puxado por empresas SaaS aí, mas vai dominar o mundo ainda. De acordo. Legal. Cris, você pode explicar um pouquinho para a gente um pouco do que é a inbound sales, para quem quer começar, dar umas dicas gerais para a gente? Legal. Bom, inbound sales é um tema que é derivado do inbound marketing. Quando a HubSpot começou com o inbound marketing lá em 2005, 2006, acredito, começou a entender que a jornada de compra estava sendo revolucionada por completo com a internet, com o advento da internet. Antes tinha um vendedor com muito mais poder, e esse poder passou para a mão do comprador, porque era questão de informação, né? O comprador antes não tinha informação, ele ia cego para a compra. O inbound marketing mudou tudo isso, ele entendeu essa lógica e mudou totalmente isso, em que você, como empresa, você tinha que educar, você tinha que trazer informação para esse seu comprador, para que ele chegasse com a sua informação mais munido, se fosse para chegar munido de alguma informação, que fosse com a sua informação. Só que isso muda totalmente a lógica de venda também, né? Imagina que se, se você está educando um cliente através de inbound marketing de maneira totalmente consultiva, numa pegada quero te ajudar, você não pode passar esse mesmo lead que deu um trabalhão para se gerar para um time de vendas que vai abordar esse cara com compre agora, com o soco no estômago, né? Então, é uma venda muito, muito mais consultiva, em que e legitimamente consultiva, não é a venda consultiva disfarçada que eu digo, aquela venda que eu finjo que estou ajudando, mas no final é uma venda que ela é legitimamente consultiva. Algumas coisas levam a isso, a ter uma pegada, a ser obrigado de... Desculpa, Sim, sim. é legal tu comentar, Cristiano, que eu vi um infográfico essa semana comentando que já em 2016, de 4 tipos de vendedores que eles identificaram, o técnico, o vendedor mais pitbull, agressivo, o único que ia crescer em termos de número de vendedores é o vendedor consultivo, que está para crescer uns 10% em 2016. Porque eles perceberam que, a partir do momento que uma empresa faz isso e o cliente percebe como a relação cliente-empresa melhora, eles demandam isso do restante do mercado. Então, o mercado está um pouco sendo puxado por isso aí, por essas pioneiras nesse sentido. Perfeito. Isso é muito vinculado também ao tema, que é uma das outras características do inbound sales. Ele é também legitimamente focado no sucesso do cliente. Já entra um outro termo aí bastante usual no mundo de software, que é de customer success, de sucesso do cliente. Ele não tem opção a não ser focar no sucesso do cliente. Porque é no longo prazo que você vai ter, a sua empresa vai ter ganhos reais, né, com aquele cliente. A primeira vez que esse cliente desembolsa um valor para adquirir algo de você é uma fração muito pequena do que esse cliente pode vir a gastar com você. E seja o seu serviço por assinatura, fica muito mais óbvio quando é por assinatura, mas em qualquer outro negócio. Alguém que consegue preservar ou criar um relacionamento e criar uma confiança. Não gosto da palavra relacionamento, prefiro a palavra confiança, consegue desenvolver isso desde o processo de vendas, em que eu foco em entender as dores do cliente para entregar algo que vá satisfazer, vá resolver essas dores. É isso que vai garantir o sucesso de um processo bem feito de inbound sales. Porque não tem opção a não ser focar no sucesso do cliente. Então. Show, concordo.
Perfeito. Uma coisa que a gente gostaria que tu comentasse também, vantagens desse modelo de inbound sales, né? Uhum. Sim, o principal, ele permite, o mundo também mudou em termos de acesso à tecnologia. Eu tenho 2 filhas pequenas, meu pai, que era impensável, ele sempre foi, né, tomara que ele não ouça esse podcast, mas ele sempre foi Ele pode estar na nossa base de leads. analfabeto tecnológico. Desde que nasceram minhas 2 filhas, FaceTime, Skype, daqui a pouco ele vai usar o MeTime para conversar com as Obrigado nossas pelo merchandising grátis. o Aaron Ross chama isso de shameless plug. Mas ele, inclusive meu pai com quase 70 anos, aprendeu a usar a tecnologia para se comunicar numa relação altamente profunda, né? Imagina, é sua comunicação com a sua neta. Isso está indo também para a venda B2B, principalmente. As pessoas estão cada vez mais dispostas a entrarem numa venda complexa, numa venda consultiva, sem ter que estar na sua frente, apertando sua mão, indo tomar cafezinhos. Então, ela é muito mais cirúrgica. Você consegue trabalhar com leads e entender a necessidade deles, que até é uma característica do inbound sales. Ele passa por uma qualificação muito forte, ele é obrigado a passar por uma qualificação muito forte do lead e da oportunidade. Você está o tempo inteiro tentando entender, será que eu devo avançar com esse processo de vendas ou não? Porque ela é uma venda consultiva, então não adianta você tentar empurrar naqueles, e desculpa a analogia infantil, eu tô cheio de analogias infantis desde que minhas filhas nasceram, mas aquele brinquedinho em que você tem que encaixar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, não adianta você querer pegar um triângulo e encaixar no quadrado, ele não vai encaixar no quadrado. Você tem que entender se as peças que você tem na mão, na sua empresa, suas soluções, encaixam nas dores do cliente. Então você tem que qualificar esse cara muito bem. Isso te permite trabalhar com um custo de aquisição muito mais baixo do que com vendas tradicionais, em que você fica tomando cafezinho com o cliente. Eu vou gerar relacionamento com o cliente. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: o relacionamento com o cliente, ele tem que ser consequência de um processo de vendas bem feito, não a causa. Porque senão você não é eficiente, você fica fazendo relacionamento com todo mundo para ver se alguém ali compra um dia alguma coisa. Então você, poxa, deixa eu ver se eu consigo ajudar esse cara, deixa eu ver se eu consigo ajudar essa empresa. Então é uma venda em que você está testando isso a todo momento. E como que você faz isso? Através de processos muito bem estabelecidos. Então você tem processos bem estabelecidos, você consegue escalar isso muito melhor, porque você tendo o processo de qualificação, você consegue multiplicar isso para 2 vendedores, para 8 vendedores, para 40 vendedores. Na RD, a gente cresceu o time de vendas de 6 vendedores a 40 vendedores em 1 ano e meio. Então, isso você só consegue quando você tem todo mundo junto, todo mundo numa sala, com processos muito bem definidos e qualificando o cliente muito bem. Eu acho que tu comentou muito bem 2 vantagens bem claras que eu vejo no processo de inbound sales. Uma é diminuir o custo de aquisição de clientes e o outro é a possibilidade de escalar o processo. Ao invés de eu fazer uma reunião por dia com um cliente, posso fazer 3, 4 reuniões por dia e ser bem mais eficiente. Uma terceira vantagem que eu comecei a ver há pouco tempo é o aprendizado e a realização dos próprios vendedores fazendo inbound sales. Porque por ser uma venda consultiva, o vendedor ele se força a aprender mais, a ser melhor, a conseguir agregar o valor ao cliente a cada dia e não a ser uma venda empurrada. Então, eu sinto uma diferença muito grande. O vendedor que tem que fazer uma venda empurrada, ele acaba ficando cansado daquele processo. Ele não se sente bem fazendo aquilo. Alguns sim, alguns não. Agora, o vendedor que faz uma venda consultiva, que cresce junto com o processo, ele acaba se realizando profissionalmente e isso tem vários reflexos positivos para a empresa. Uhum. Que aí levanta outro ponto, aliás, que muita gente pergunta, mas se funciona para todo mundo, funciona para qualquer empresa, funciona para a minha realidade, funciona para... eu costumo dizer que a venda tem que ter um mínimo de complexidade para inbound sales funcionar. Uma venda transacional, inbound sales é um pouco mais difícil de funcionar, em que, inclusive,
Até porque um processo de inbound marketing não funciona muito bem em vendas transacionais. Pelo menos não tão bem como funcionam numa, numa venda complexa, que a gente chama, né? Que geralmente está vinculada a tickets mais altos e ciclo de vendas mais longos. Que eu tenho um processo de namoro mais longo. Ele não é simplesmente, cheguei, conheci e compro. Capinha de celular, onde a decisão é muito simples, O né? produto tem uma complexidade maior também. Exato, produto. E a decisão passa por muito mais reflexão, muito mais aprendizado, né? Porque o vendedor de inbound sales, ele é um professor, ele transmite aprendizado. Assim como o inbound marketing está fazendo um trabalho de educação, o vendedor inbound, ele continua esse... Então, ela não funciona tentando falar, em vez de falar para quem funciona, eliminando para quem não funciona. Eu enxergaria que para tickets muito baixos, então a gente vê empresas, porque daí você tem um custo, falando de apps, em que eu estou falando de compras, vendas únicas de alguns poucos reais por poucas vendas, é difícil eu justificar o custo disso. O limite hoje, eu vejo que o limite hoje está em R$ 100 de receita recorrente, 70 a R$ 100 de ticket médio em receita recorrente, começa a se justificar um processo de inbound sales. Abaixo disso fica um pouco mais difícil. Acima disso, funciona. Eu vendia, já trabalhei com vendas de máquinas com projetos de 4 milhões de euros, projetos muito grandes, em que eu tenho confiança de dizer que teria funcionado. Teria funcionado. Não o comprador, o japonês de São Paulo lá que comprou uma linha de 4 milhões de euros, ele não compraria por inbound sales, eu por Skype em Florianópolis, ele no Skype em São Paulo, ele não diria assim, Cristiano, pega aqui meu cartão de crédito, eu vou comprar essa máquina de 4 milhões de euros. Mas poderia ter avançado no processo. Muito, muito. Eu já fui para a Argentina tomar cafezinho com o cliente e o cliente falou assim, poxa, Cristiano, sinto muito, mas eu não vou conseguir te atender essa semana, né? Então, poxa, qual que é o custo disso? Qual que é? Então, um processo de inbound sales vinculado ao inbound marketing, onde eu consigo identificar a dor daquele cliente e o timing daquele cliente, né? Eu consigo fazer um relacionamento, criar... e eu mando um vendedor de field sales, que é imprescindível em tickets mais altos, em vendas muito mais complexas, vendas técnicas. Eu não tenho como retirar o papel do vendedor técnico, mas eu mando ele cirurgicamente. Eu não fico colocando o vendedor com pasta embaixo do braço, girando, o que é péssimo para o vendedor de field sales, porque ele acaba tendo que viajar e não tem fruto disso. E é péssimo para a empresa também, que é um custo altíssimo. A gente conversou recentemente com a Social Base, e eles implantaram esse processo misto de inside e field sales muito bem. Inbound e field sales, né? Então, eles fazem uma pré-demonstração do software e qualificam aquele potencial cliente num nível um pouco mais profundo antes de enviar um vendedor a campo para arrematar o negócio. Então, eu acho que isso faz todo sentido. Que é aquela máxima do inbound sales. O tempo inteiro você está qualificando os seus leads, as suas oportunidades. E isso, aí, inbound sales entra mais como depende do processo, depende do produto. Mas ele entra... eu digo que é bom você conseguir ir para uma reunião com dores levantadas, pelo menos. Imagina você sentar numa reunião com diretores da empresa, numa venda que envolve somas bastante grandes, e começar do zero lá. Tá, me conta um pouquinho mais da sua empresa. Todo mundo na mesa com hora caríssima, quanto que não vale ali? Cinco diretores sentados numa mesa, tá? Me deixa entender um pouquinho mais. Esse trabalho pode ser feito antes, esse trabalho pode ser feito... Então, entrar, poxa, uma lista, olha, eu conversei com o seu analista, conversei com o seu diretor, o que eu entendi é isso aqui, então vamos discutir o que são as alternativas que a gente tem. A gente entra na venda presencial para discutir solução, não para discutir dores, assim. Então, só para tirar dúvidas das dores, e qualificando o tempo inteiro, né? Os americanos fazem isso muito bem, né? O tempo inteiro eles estão te perguntando, poxa, será que você vale meu tempo? Eles são até agressivos nesse ponto, assim. Eles são agressivos. A cultura deles permite que eles sejam mais agressivos, mas a gente também tem que começar a aprender a fazer as perguntas difíceis, assim, sem perder a linha, sem perder a gentileza,
sem nunca esquecendo, nunca deixando de ajudar o cliente, mas tem que fazer as perguntas difíceis. Show. Então fazendo uma pergunta difícil para ti. O que tu acredita que em 2016 as empresas que fazem inbound sales já podem fazer melhor? Poxa, se eu te desse uma resposta concreta, eu não estaria sendo fiel ao processo de inbound sales. Eu digo que não tem bala de prata, né? Em processo de inbound sales, processo de vendas, geralmente não tem bala de prata. Então não tem falar, poxa, eu converso com várias empresas e cada uma delas tem dores diferentes. Teria que entender, por isso a velha depende, né? É a pior resposta que resposta entrevista. do consultor, né? Sim, a resposta do consultor. Por isso que a pergunta é difícil. Sim. Mas uma coisa que eu vejo que a maior parte das empresas pode sim, que elas têm uma dor que é bastante comum, é essa questão de qualificação do cliente, de demitir o cliente é forte demais, mas de dizer para o cliente, olha, eu entendo que você não está no momento ainda da gente conseguir te ajudar, continua acompanhando nossos materiais, continua acompanhando nosso blog, vamos voltar a conversar daqui a 3 meses, porque eles deixam na mão do vendedor e o vendedor é extremamente apegado. Se você não tem um processo muito bem desenhado, o vendedor entope o funil de vendas dele de leads, ele coloca 100... Poxa, eu já vi vendedor com 120 leads no funil. Quanto que ele está dando de atenção para os leads bons? A atenção ela se dilui entre todos aqueles 120 leads. Sim. Então eu diria que são duas coisas aí que a maior parte das empresas poderia fazer melhor, que é qualificar melhor o lead, qualificar o quanto antes. Porque imagina que você mandar uma proposta para um lead que não é bom para você, quanto que isso não custou, quantas horas você não gastou com esse cara e fazendo follow-up, escrevendo proposta. Se você tivesse descoberto que esse cara não era fit para você no começo lá, que ele não era um bom cliente para você no começo, esse cara não teria custado nada. Então, é qualificar esse cara e qualificar o quanto antes, identificar o perfil ideal do seu cliente e fazer as perguntas-chave o quanto antes no processo e let it go, né? Desapega. Nova analogia infantil da Frozen. Então deixa o cliente ir, ele vai ficar feliz porque você não vai ficar apurrinhando ele. Que é mutuamente, o vendedor detesta ser rejeitado e o comprador também detesta rejeitar. Ele fala, poxa, mas como que eu vou dizer não pro Cordovez? O Cordovez é tão gente boa, deixa eu conversar com ele. Eu fico meio chateado, ele me ajudou tanto, né? Como que eu vou dizer não? Daí fica aquela... poxa, ninguém tem tempo para isso, assim. Então essas são as duas coisas que eu diria. Legal. E se esse cliente fecha, ele arrasta um custo depois, né? De customer success, etc. E eventualmente dá churn no de futuro, imagem, né? de tudo, né? Exato. Então, é um trabalho que não é fácil, porque você precisa de um ciclo completo, mas eu digo que dá para tentar, dá para ir testando, validando modelos, porque você precisa de um profiling muito, muito profundo para entender quem realmente não são os clientes bons. Mas define os seus hunches aí, define os seus sentimentos, coloca para rodar e vai validando ou refutando, para ver se você está no caminho certo. Né? Então, para mim essas são... Show. Legal. Diego, quer deixar alguma última mensagem aí para pessoal? Não, eu gostei bastante desse primeiro... É o segundo podcast, eu diria que é o primeiro comunitário, 3 pessoas. A gente vai tentar aumentar o número de quórum nos próximos. Agradecer muito, Cristiano, por ter vindo até aqui e ter ajudado a gravar esse podcast sobre inbound sales. Espero que vocês gostem bastante e acompanhem os próximos. Legal. Perfeito. Acompanhem o inboundsales.com.br. Convido todos aí, todo mundo que quiser discutir o tema, saber um pouco mais. Estou escrevendo no ritmo que consigo, mas sempre tem coisa nova. E eu tenho uma comunidade também no LinkedIn, Inbound Sales Brasil. Então vai ter bastante mudança aí nos próximos meses. Fiquem ligados. Legal. Obrigado, pessoal, pela atenção. Sigam aí a comunidade do Cris. Obrigado, Cris, novamente pela presença. Pessoal. E é isso aí, fechamos esse segundo podcast sobre Inbound Sales.
Fiquem atentos aos próximos. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu, Falou. pessoal. Tchau. Um abraço.